Plano de negócios, estrutura e sumário executivo. A estrutura de um plano de negócios não tem um padrão. Tá bom? Vou colocar aqui um modelo, porque alguns itens se repetem, mas não tem de fato uma única forma de você fazer um plano de negócios. Então você sempre vai ter capa e sumário, o sumário executivo que a gente vai falar, as orientações estratégicas, que a gente vai falar em outra aula. E aqui eu coloquei dois tópicos 5, porque a análise do ambiente interno e externo às vezes estão juntas, pode estar um primeiro, outro depois, tá? Então, você tem isso, você tem o plano de marketing, o plano financeiro, o cronograma e a gestão de contingências e os anexos. Esses são os itens básicos. É claro que um plano de negócio de uma empresa grande vai ter mais do que isso, ou pode ter vários subtópicos em cada um desses itens. E você pode ter outros também subtópicos, mesmo em empresas pequenas. Mas esses aqui são os básicos. E agora falando do sumário executivo, bem basicamente ela deve ser a última parte a ser escrita. Ele deve ser a última parte a ser escrita. Por quê? O sumário executivo é como se fosse uma síntese do plano de negócios. E não tem como você sintetizar uma coisa que ainda não existe, aliás, do conteúdo denso do plano de negócio, né? No caso desses outros conteúdos aqui. Não tem como eu fazer uma síntese se isso aqui ainda não está feito. Então, tem que primeiro fazer tudo isso aqui, para depois escrever o sumário executivo. Como também quando a gente escreve um TCC, a gente não começa pela introdução, a gente no máximo faz um esboço, a gente começa escrevendo o desenvolvimento do projeto, ali até a metodologia, e depois a gente faz a introdução do trabalho, porque a gente não pode introduzir uma coisa que ainda não existe, tá? Então, por isso que ele é a última coisa a ser escrita, e ele acaba sendo a mais importante. É a mais importante. Por quê? Porque geralmente é a primeira e às vezes a única a ser lida pelo investidor anjo. Eu vou colocar aqui, por um financiador. Aí pode ser investidor anjo, pode ser ali um banco, pode ser um fundo de investimento, enfim, por um financiador. Um dos principais objetivos do plano de negócios, como eu falei na aula anterior, é você buscar recursos, né, para a sua ideia, para você tanto diminuir risco, você tem alguns benefícios financeiros nisso, mas a ideia, pessoal, é que, imagina um investidor anjo, o cara tem 10 milhões para investir em 10 empresas, vai dar 1 milhão para cada. Só que não vai aparecer só 10 planos de negócio. Vão aparecer 1000 planos de negócio. O cara tem que escolher isso em 3 dias. 1000 planos de negócio, cada um com 500 páginas. Não tem tempo do cara ler os 1000 planos de negócio. E ele precisa decidir logo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele lê só o sumário executivo. Se o sumário executivo não deixar claro quais são os objetivos do plano, qual é a ideia do negócio, se tem mercado, ele já exclui, ele já não lê o resto. Se o sumário executivo tiver erro de português, é um indicativo de que as pessoas lá não são boas. As pessoas não dominam o mínimo da língua portuguesa, então esquece. Pode até ser que esteja bom, mas é um indicador tão forte de que não é bom que é mais antes não perder tempo lendo aquele material. Lembra, o investidor ele vai assumir risco. Ele vai assumir o risco de que pode ser um negócio bom, mas eles não sabem português. Mas geralmente, quando a pessoa não sabe português, a pessoa também não sabe outras coisas e vai dar ruim, tá? Lembrando que ele tem pouco tempo. Se a pessoa lá não está dentro da formatação também, um investidor pode ser tão criterioso, não está dentro das normas da BNT, que o plano de negócios, em muitas situações, precisa estar nas normas. Então, esquece. Agora, se ele vê um plano de negócios, que logo o sumário executivo tá todo bonitinho a formatação, o sumário normal tá padrão, traz uma referência da literatura em algumas situações, né? Tá todo certinho o português, e o negócio também está mostrando ali que faz parte. O conteúdo em si do sumário executivo está mostrando que o negócio faz sentido, que você tem um público-alvo, né? De forma sucinta você escreve isso. Então, é claro que esse investidor anjo vai ter mais pretensão a ler o resto do plano. Então, vai ser o primeiro filtro que ele vai usar, vai ser o sumário executivo, por isso que muitas vezes é a única parte que ele lê. E por isso que é tão importante quando a gente fala de um plano de negócios.